Oi, Eni, que bom estar de volta com o nosso Senado Notícias Revista. Pois é, André, eu também gosto muito e essa semana foi bem movimentada no Senado. Ou seja, temos muitas novidades. Temos sim, André. Vamos ver no programa de hoje. Ministro da Saúde assina no plenário do Senado portaria que autoriza a distribuição pelo SUS de medicamento de alto custo para portadores de doença rara. Em audiência pública, ministro de Ciência e Tecnologia pede ajuda aos senadores para recompor o orçamento do ministério. E o Senado homenageia em sessão especial os povos indígenas. O Senado Notícias Revista começa agora. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, assinou em reunião da Comissão de Assuntos Sociais no plenário do Senado uma portaria que disponibiliza no Sistema Único de Saúde, o SUS, um medicamento de alto custo, o Spinraza. O remédio, que vai ser distribuído gratuitamente, é indicado para pacientes com amiotrofia muscular espinhal, uma doença rara que compromete o funcionamento de músculos e órgãos. A família de Gianluca Trevelin viajou 15 horas de carro de Santo André, São Paulo, até Brasília, só para acompanhar a assinatura da portaria, que regulamenta a disponibilização do medicamento Spinraza pelo Sistema Único de Saúde. Se eu não tiver um caminho para seguir, eu tenho que ir para a justiça para buscar o remédio do meu filho. E a gente busca um caminho onde o Ministério possa pagar menos por esse medicamento e abranger mais pacientes. Uma luta de muitas famílias que convivem com a atrofia muscular espinhal, doença degenerativa de origem genética. Um dia histórico para a saúde pública do Brasil, daqueles que mais precisam. Milhões de brasileiros esperam por este governo e por esta pasta, para ter os seus problemas solucionados, como numa portaria ministerial assinada no plenário do Senado da República, em sinal de respeito a esta casa e em sinal de prestígio a milhões de brasileiros. A primeira-dama Michele Bolsonaro ressaltou a importância da portaria. É mais um passo dado em direção à melhoria da qualidade de vida dos portadores de atrofia muscular espinhal. Os desafios dos milhões de raros e de seus familiares é um problema social que requer o olhar atento do governo. As políticas públicas devem buscar alternativas para trazer o mínimo de conforto e bem-estar para esses cidadãos e familiares. O ministro Luiz Henrique Mandetta explicou que esse medicamento será o primeiro de alto custo a ser incluído na tabela do SUS por meio de um novo modelo de compra, a modalidade compartilhamento de risco, em que o governo só paga pelo remédio se houver a melhora do paciente. Vamos garantir a medicação e, se não tiver o resultado, o laboratório nos dá o crédito, anula aquele pagamento, aquele dinheiro que gastamos. Este é o primeiro medicamento incluído no SUS por compartilhamento de risco. A construção desse modelo, ele exige que a indústria abra mão de algumas questões, que o Ministério da Saúde seja mais inovador no processo gerencial, isso é um grande avanço que a gente está trazendo para a gestão pública, e que, de alguma forma, o objetivo final, que é o paciente, seja beneficiado disso. Infelizmente, a gente não vai conseguir curar definitivo essas pessoas, mas com a assinatura dessa portaria, a gente vai poder ajudar a muitas pessoas a melhorar a sua qualidade de vida, a diminuir suas dores. Outro ministro que esteve no Senado essa semana, André, foi o da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. O ministro pediu ajuda aos senadores para recompor o orçamento da pasta congelado em 42%. Ele foi ouvido em audiência pública pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Marcos Pontes apresentou aos senadores as principais ações do Ministério da Ciência e Tecnologia. Citou, por exemplo, o Programa Ciência na Escola e o Centro de Dessalinização de Campina Grande, que estão entre as metas dos 100 dias do governo Bolsonaro.
O ministro disse que todo gasto em ciência e tecnologia é investimento, porque a pesquisa traz soluções para os problemas que a sociedade enfrenta. Aí, Marcos Pontes pediu ajuda aos senadores, já que 42% do orçamento do ministério foi congelado pela equipe econômica do governo. Todo país desenvolvido, quando ele entra em crise, ele investe mais em ciência e tecnologia. A gente está fazendo o oposto. Então, é melhor a gente reverter essa coisa. E, para isso, a gente vai precisar da ajuda de muita gente. E o Congresso, pensando em orçamentos para o ano que vem, etc., o Congresso tem uma função essencial nisso aqui. O ministro também pediu apoio para a aprovação de um projeto que proíbe o contingenciamento de recursos dos fundos de ciência e tecnologia e recebeu o aval de senadores. Vamos lutar para aprovar na CAI o mais rápido possível essa questão do contingenciamento. Nós aprovamos uma vez, ainda como fui deputado na LDO, nós proibimos o contingenciamento lá na Comissão Mista do Orçamento. Então, vou pedir aqui o apoio daqueles que participam, eu participo lá também, para já colocar agora na lei orçamentária proibição do contingenciamento de ciência, tecnologia e inovação. Marcos Pontes respondeu perguntas de senadores sobre diversos temas de seu ministério, que abrange também a comunicação. Em novembro de 2014, a Anatel estabeleceu novos índices que garantam ao consumidor a velocidade da banda larga contratada. Entretanto, passados 4 anos, ainda são recorrentes as reclamações de clientes que não conseguem obter esse índice. O governo reconhece esse problema? É uma questão que tem sido analisada pela Anatel, né, e eu estou aguardando, na verdade, o resultado dessa análise. A partir desse resultado, a gente vai trabalhar, então, nas possibilidades, nas correções e como que a gente pode trabalhar junto com as operadoras para que esse problema seja resolvido. Logicamente, eu sinto também o efeito. O acordo de salvaguardas tecnológicas da base de Alcântara, assinado com os Estados Unidos, também foi discutido na reunião. Senadores pediram atenção aos quilombolas e aos municípios próximos da base no Maranhão. É necessário que nós possamos dizer, olha, essa riqueza está vindo para o Brasil, mas ela precisa também ser distribuída de forma justa nos locais, principalmente onde vai ser produzido, né, esse serviço, aonde esses foguetes vão ser lançados. Então, nós demos entrada no projeto 1951, que trata justamente sobre essa porcentagem de recurso, compensação financeira para esses estados que vão estar sediando esses serviços importantes, no caso, o lançamento de foguete. O primeiro passo de tudo isso é a aprovação do acordo de salvaguardas aqui no Congresso. Depois que ele for aprovado, aí a gente vai negociar lá com as comunidades locais, com o Estado. Segue para a sanção presidencial o projeto que dá a pessoas com deficiência visual o direito de receber cartões de crédito e de débito em braille. Também foi aprovado pelos senadores a criação da Frente Parlamentar em defesa das políticas públicas de juventude. Os senadores aprovaram um projeto que garante às pessoas com deficiência visual cartões de crédito e débito em braille. A questão da acessibilidade hoje é uma necessidade real. Infelizmente, nós ainda estamos muito aquém daquilo que a gente precisaria estar para atender hoje o percentual, e aí eu não falo só em relação à questão visual, em todas as demais áreas. Está ligada à questão de acessibilidade, permitindo que a pessoa cega possa ter nas suas transações bancárias o cartão de crédito com uma fita transparente em braille que vai permitir o uso do cartão de crédito e também do cartão para outras operações bancárias, sem a necessidade de ter o auxílio de outra pessoa. Vejo que há a unanimidade da votação, vou submeter em votação simbólica. Os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado, a matéria vai à sanção. Foi aprovado ainda a proposta que cria a Frente Parlamentar em defesa das políticas públicas de juventude. Essa frente parlamentar tem o papel de acompanhar de perto e apoiar essa construção feita por várias mãos, deixando de lado as diferenças políticas, ideológicas e também partidárias, focando todos os esforços na busca de soluções e caminhos para que as políticas públicas de juventude alcancem
o seu resultado desejado cada vez mais. Também foi aprovado o projeto que obriga a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar, aos portadores de doenças crônicas e ainda aos atendidos em regime domiciliar. Os senadores aprovaram ainda uma medida provisória que permite o uso de recursos do FGTS em operações de crédito para hospitais filantrópicos e sem fins lucrativos que participam do SUS. E outro projeto aprovado foi o que tipifica o crime de denúncia caluniosa com finalidade eleitoral. O projeto prevê multa e prisão para quem acusar injustamente um candidato a cargo político com o objetivo de afetar a candidatura. O Senado homenageou os povos indígenas em uma sessão especial que foi muito disputada, André. Foi sim, o plenário ficou lotado. Representantes de etnias das 5 regiões do país participaram. Ao som do hino que simboliza o Brasil, representantes dos povos que já estavam aqui bem antes dos portugueses chegarem, receberam uma homenagem do Senado. Mas o momento não foi só de celebração. Hoje, nós somos no Brasil 896.917 parentes, cerca de 0,4% da população brasileira. Este número dá uma dimensão do genocídio ocorrido ao longo dos últimos 519 anos. Nós éramos mais de 10 milhões. De que sentido a casa está homenageando o povo indígena? Se essa homenagem também a qual a gente estamos sofrendo esse ataque do marco temporal do STF, dos 3 poderes. Os homenageados estavam revoltados com 2 decisões do governo tomadas com a medida provisória 870, a de transferir a FUNAI do Ministério da Justiça para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e a de passar a responsabilidade da demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. Se não fosse as terras indígenas, o país não cumpriria o Tratado Internacional sobre o Clima. Então, por que não demarcar os territórios indígenas? Por que não fortalecer a organização social desses povos? E somente trazer coisas ruins para nos oferecer. Botar o Ministério da Agricultura para definir as terras e a vida de vocês na minha terra chama assim, botar raposa para tomar conta de galinheiro. Então, eu sou contra isso aí. Essa fala do agronegócio que diz que demarcar a terra afeta a economia da região ou afeta a economia do estado e do município é uma grande mentira. Porque se fosse garantido esse 3,8% desse território sul brasileiro, com certeza, hoje nós não teríamos um número de uma população na região sul, de acampados em beira de estrada, de acampados em beira de fazenda. 70% da população que hoje está embaixo dos acampamentos na região sul são crianças. Crianças que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à educação e que não têm nenhum acesso constitucional, como qualquer povo brasileiro e como qualquer cidadão brasileiro. Jovens e mulheres indígenas expressaram seu ponto de vista. Eu sei o quanto é caro ser mulher indígena. Seja pelo machismo que nós sofremos, seja pelo machismo estrutural que nós temos, seja pela usurpação contínua dos nossos territórios, seja pelos roubos dos nossos saberes ancestrais e da maneira mais cruel. Eu sei o quanto é caro ser mulher indígena quando assassinam os nossos filhos e as nossas filhas na luta pelos nossos territórios, quando eles sofrem racismo, quando nós vemos um jovem tirar a própria vida por conta da falta das condições mínimas de ser um ser humano. 10 milhões de indígenas há uns anos anteriores, nós estamos com menos de 1 milhão.
vai morrer muito índio ainda. E que morra mais, mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Vários senadores participaram do evento, assim como a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. No final, uma homenagem deixou o senador Randolfo Rodrigues surpreso. O cocar está também aqui na cabeça de Fabiano, está de Marina e está de todos os parlamentares, Simone, desta casa, da Frente Parlamentar Indígena, que assegurará que não terá um direito a menos aos povos indígenas do Brasil. Tá? E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu com as lideranças indígenas. Depois do encontro, ele sugeriu que a FUNAI volte para o Ministério da Justiça. O que eu falei para eles, eu reafirmo aqui. Eu acho que, historicamente, a Fundação Nacional do Índio tem que ficar vinculada, os indígenas têm que ficar vinculados ao Ministério da Justiça. E sobre a demarcação, o senhor tem alguma opinião? Não, sobre a demarcação não. Eu falei sobre a FUNAI ficar ligado ao Ministério da Justiça. A demarcação é outra discussão. Uma pesquisa divulgada recentemente no Brasil aponta os riscos da liberação sem critério e a toque de caixa de novos agrotóxicos. O uso indiscriminado de pesticida afeta a vida das abelhas, animais extremamente importantes para a vida no planeta e que são responsáveis por 70% de toda a polinização. Esse é o tema de hoje da coluna Momento Eco, que você acompanha agora com o jornalista César Mendes. Um novo estudo, divulgado recentemente pela Universidade de São Carlos, aponta que o uso de inseticidas, mesmo em doses não letais, pode diminuir o tempo de vida das abelhas em até 50%. E o uso de fungicidas, antes considerados inofensivos, altera de forma significativa o comportamento das abelhas operárias, deixando-as mais letárgicas, o que pode comprometer o funcionamento de toda a colônia. Esse tipo de informação é extremamente importante nesse momento em que o governo federal vem promovendo a liberação de forma acelerada do uso de novos agrotóxicos em nosso país. Desde o início desse ano, mais de 150 novos produtos que estavam em análise já tiveram o registro liberado. Um recorde que significa praticamente a liberação de um novo agrotóxico por dia em nosso país em 2019. Na edição de maio do programa Ecosenado, nós chamamos a atenção justamente para o papel que as abelhas desempenham como polinizadoras na recomposição de matas e florestas e no aumento da produtividade agrícola. Nós vamos ensinar também técnicas para o cultivo de abelhas sem ferrão, abelhas absolutamente inofensivas para o ser humano e muito importantes na natureza. O programa Ecosenado de maio tem estreia no dia 4, às 9 da manhã e às 4 da tarde. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem com mais informações sobre preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Até lá! André, vamos conferir o que mais aconteceu no Senado durante a semana? Vamos sim. A Agência Senado noticiou tudo o que rolou de importante por aqui. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. É isso aí. Na segunda-feira, um dos destaques da Agência Senado era a realização de uma sessão especial em homenagem aos 59 anos de fundação de Brasília, celebrada em 21 de abril. Senadores, deputados e pioneiros participaram da sessão. Declarada Patrimônio Universal da Humanidade pela Unesco em 1987, Brasília tinha como missões substituir o Rio de Janeiro como capital da República e integrar o interior do país. Na terça-feira, um dos destaques da Agência Senado foi a aprovação na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do pedido para que o Tribunal de Contas da União investigue os preços dos combustíveis. Os senadores também vão ouvir representantes da Petrobras e dos caminhoneiros para discutir os constantes reajustes nas bombas.
Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou a aprovação em plenário do projeto que garante às pessoas com deficiência visual o direito de receber cartões de crédito e débito em braille. A proposta segue agora para a sanção do presidente da República. Já na quinta-feira, um dos destaques da página da Agência Senado foi a aprovação de forma terminativa na Comissão de Direitos Humanos da proposta que prevê a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães que amamentam. O projeto quer evitar que a pena da mãe recaia sobre os filhos. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. O Congresso precisa decidir se transforma ou não em lei a medida provisória que proíbe qualquer desconto sindical em folha, incluindo mensalidades e a contribuição anual. A medida é polêmica porque teria que ser enviado um boleto bancário aos trabalhadores que fariam o pagamento. A novidade gera custos para os sindicatos e dificulta a arrecadação. Esse é o tema da nossa coluna Lá e Cá desta semana. Desde 1º de março, os sindicatos não podem mais descontar direto no contra-cheque a mensalidade nem a contribuição anual. É preciso enviar aos trabalhadores um boleto que tem que ser pago na rede bancária. Essa mudança foi determinada numa medida provisória do presidente Bolsonaro que precisa ser votada pelo Congresso até julho. Sindicalistas afirmam que isso inviabiliza financeiramente a defesa organizada dos trabalhadores. Quem apoia a medida diz que ela dá mais liberdade aos trabalhadores e evita um desconto indesejado. E você, está do lado de lá ou do lado de cá? Os senadores Soraya Tronic e Paulo Rocha apresentam seus argumentos. A medida provisória diz que os sindicatos terão que enviar aos trabalhadores boleto bancário ou equivalente. O fim do desconto em folha da contribuição sindical enfraquece ou fortalece o trabalhador? Na verdade, fortalece você, trabalhador, porque prima pela autonomia da vontade, a liberdade que tanto buscamos. Os trabalhadores têm esse direito de se organizar e não só manterem essa autonomia, sua independência perante o Estado e perante o patrão. Por isso é fundamental que o Estado assegure esta liberdade. Os sindicatos terão capacidade financeira para arcar com a rotina administrativa e as despesas de postagem para envio de boletos aos trabalhadores? Eu acredito que possa haver, sim, dificuldade financeira agora nesse início. Os sindicatos vão precisar trabalhar com afinco para conquistar a confiança dos trabalhadores. É uma questão de meritocracia. Com o tempo, com um bom trabalho desenvolvido, eles conseguirão melhorar o caixa. Olha, isso é um absurdo que o governo está propondo. Que cada trabalhador pague através de boleto no banco. Tem outras formas mais modernas de resolver o problema. Isso tem que ser decidido em assembleia do sindicato. Seja uma conquista. A autorização individual, em vez da negociação coletiva, contraria acordos internacionais trabalhistas assinados pelo Brasil? A autorização individual para o recebimento do boleto da contribuição sindical, ela não fere de forma alguma nenhum tratado ou acordo internacional. Por quê? Porque a nossa Constituição é soberana, ela prevalece sobre qualquer acordo internacional. Nós já ganhamos aqui no Brasil o direito dos trabalhadores se organizarem. E o Brasil, inclusive, é assinante da OIT, chamada Convenção, que trata-se da liberdade e autonomia sindical. A mudança fere a liberdade sindical garantida no artigo 8º da Constituição? Essa mudança, na verdade, ela reforça a liberdade que está no artigo 8º da Constituição Federal. A obrigatoriedade que existia da contribuição sindical descontada na folha de pagamento é que feria a sua liberdade. Então é exatamente o contrário, agora é você quem decide. A base fundamental desta concepção chama-se liberdade e autonomia sindical. E quem conquista a liberdade e a autonomia sindical é a obra dos próprios trabalhadores. Por que essa mudança é relevante e urgente para o Brasil?
Essa mudança é muito importante porque reafirma o compromisso do governo de menor intervenção estatal. Você é capaz de decidir por você. Você é quem sabe das suas necessidades e se o seu sindicato realmente lhe representa. Porque ele desorganiza, ele enfraquece a luta dos trabalhadores, né? Os trabalhadores querem cada vez mais ter poder de barganha perante os seus patrões para poder assegurar os seus direitos, as suas conquistas. A irreverência de Oscar Niemeyer está estampada em um dos gabinetes do Senado. São esboços de projetos do arquiteto que hoje fazem parte do acervo histórico da casa. É o que você vai conhecer agora no quadro Coleção Senado. Na parede de um dos gabinetes do Senado, desenhos do arquiteto Oscar Niemeyer, feitos em meados da década de 90. O gabinete era ocupado pelo senador Darcy Ribeiro, amigo de Niemeyer. O arquiteto foi ao gabinete visitar o senador, que participava de uma votação em plenário. Cansado da espera, Niemeyer pediu que retirassem os quadros e esboçou alguns de seus projetos na parede. Os edifícios da Universidade de Brasília, o Sambódromo, no Rio de Janeiro, o Memorial da América Latina, em São Paulo, e a Universidade de Constantine, na Argélia. O arquiteto também incluiu a escala humana, sempre presente em seus trabalhos, e ainda deixou uma dedicatória para Darcy, meu irmão, que contribuiu definitivamente para todos esses projetos. Oscar. Os desenhos do arquiteto estão tombados e protegidos por um vidro. Fazem parte do acervo histórico do Senado Federal. E este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.